Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atmavit TV. Venho aqui para dar continuidade à nossa conversa sobre o que é yoga. A gente começou lá nos vídeos 6 e 7, dá uma olhadinha lá depois, tá? Eu falei um pouquinho sobre o que é a palavra yoga, a origem, falei um pouquinho, só para lembrar, né? Sobre que surgiu na Índia, né? Falei sobre os pontos de vista que tem na Índia, os pontos de vista que a gente pode chamar de filosofias também, que são 6, basicamente, e que uma dessas 6 é o yoga, tá? Então dá uma olhadinha lá. Então, dentro desses 6 pontos de vista, eu vou escolher falar sobre um deles, que é o yoga, tá? Dentro do yoga, a gente tem vários ramos. Eu falei sobre isso também, os ramos do yoga. Depois você dá uma olhadinha lá no vídeo 7, tá? Então não vou repetir aqui de novo. Dentro desses ramos do yoga, eu quero dar continuidade falando sobre um deles, tá? Que é o que eu mais estudo, tá? Que é o Raja Yoga. Então eu falei sobre o Karma Yoga, o Bhakti Yoga, o Jnana Yoga e temos também o Raja Yoga, tá? Tem outros também que foram acrescentados depois, mas esses são os 4 principais. Então, desses ramos do yoga, aqui eu vou falar sobre um deles, que é o Raja Yoga, ok? Que também é conhecido como Ashtanga Yoga, que é o yoga das 8 partes. Ashta é 8, Anga, parte. Isso foi sistematizado, organizado por um yogi, um sábio, um mestre, chamado Patanjali, tá? Patanjali, ele é um Siddha Yogi. O que é isso? Siddha, né? Então, para isso, eu trouxe esse livrinho aqui, ó, que fala um pouquinho sobre isso, fazendo um paralelo ao conhecimento de Jesus, tá? Fazendo um link. A pessoa que escreveu, que foi Marshall Govinda, ele faz essa das mãos, né? Faz esse paralelo entre o conhecimento dos yogis, os yogis antigos, os sábios, aqueles que atingiram a perfeição, né? Que desenvolveram seus poderes. Todos nós podemos desenvolver isso, que são os siddhas. E o conhecimento que o Mestre Cristo Jesus trouxe para a gente. É um livro bem interessante, tá? Então eu estou usando ele para nossa conversa aqui. Que ele fala um pouquinho sobre os Siddhas, que houveram vários Siddhas, né? E comenta se Jesus também foi um Siddha, né? E a gente parece que sim, em algumas partes, e outras não, né? Então ele faz essa comparação. Muito legal esse livro. Mas esse não é o nosso assunto. Então eu queria falar de Patanjali, que foi um grande Siddha Yogi. Siddha porque ele aplicou nele a ciência do yoga e ele atingiu a sua melhor versão, tá? O seu eu maior. E ele desenvolveu os poderes, que são chamados de siddhis. São os poderes que nós, seres humanos, podemos desenvolver. Tem vários tipos de poderes, né? O poder, por exemplo, não vou entrar muito nisso, é bem interessante, mas não é nosso assunto. Poder, por exemplo, de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eu já presenciei isso, tá? O poder de levitação, o poder de materializar coisas na mão, tá? Então são alguns poderes. Isso tem a ver com o yoga, tá? Então por isso que eu estou falando aqui. Então esse sábio, esse Siddha Yogi, ele organizou tudo que tinha sobre yoga nas escrituras da Índia, e ele organizou em um mapinha para gente, um guia, tá? E ele chamou de Yoga Sutras, que é uma escritura muito importante do yoga. E ali tem todo o mapa, tudo que a gente pode praticar
e usar e chegar no mesmo lugar que esse mestre e que outros muitos, tá? Então, essas 8 partes. Primeiro, nós temos as 2 primeiras partes, que eu chamo que são as 2 pernas do yoga. Que sem essas 2 pernas não é yoga, tá? Que são os yamas e os niyamas. Tá? Eu vou falar algumas palavrinhas em sânscrito, mas não se apega a isso não, tá? A não ser que você queira se aprofundar. Então é importante que você estude o sânscrito, que é a língua que essas escrituras foram deixadas para gente. E graças a Deus foram mantidas intactas, né? As que não foram queimadas nos monastérios foram mantidas intactas. Então isso chega para a gente até hoje. E hoje em dia a gente já pode ter uma tradução direta do sânscrito para o português, né? Tem alguns professores que se dedicam a isso, né? Como a professora Glória Arieira, do Rio de Janeiro, com a qual eu estudei um pouco, os Yoga Sutras e o Bhagavad Gita e o Vedanta. O Vedanta, inclusive, é um outro ponto de vista da Índia. Lembra dos 6 darshanas? Os 6 pontos de vista? Yoga, Vedanta, Sankhya, e tem outro, Vaisheshika, tem outros, tá? Então eu estudei isso lá com ela e ela faz a tradução direta do sânscrito, isso é muito bom pra gente. Tradução de primeira mão, né? Que normalmente, até pouco tempo, era do sânscrito para o inglês ou do inglês para o português. Ou do sânscrito para o alemão, do alemão para o inglês, do inglês para o português. Isso perde-se um pouco, tá? Então, hoje em dia a gente já tem acesso direto. Então, as 2 pernas, as 2 primeiras partes do yoga de 8 partes. Ashtanga Yoga. Não confundam com a prática que a gente conhece bem hoje, que é o Ashtanga Vinyasa Yoga. Tá? Não confundam. O Ashtanga Vinyasa Yoga se baseia no Ashtanga Yoga de Patanjali. Tá? Mas o Ashtanga Vinyasa é uma prática física e energética e mental de Hatha Yoga. Tá bom? Então vamos lá. As 2 primeiras pernas, que são as mais importantes, na verdade, são os yamas e os niyamas. Os yamas são as restrições sociais. É a nossa relação com a gente mesmo e com o outro. Tá? São as práticas sociais de respeito. Né? Então, Patanjali, dentro do mundo do yoga e do Vedanta e dos Vedas, né, que são as escrituras da Índia, muito antigas, ele selecionou 5 para colocar dentro da primeira perna, da primeira parte do yoga, os yamas, as restrições sociais. Então ele escolheu 5. Eu vou falar para vocês aqui. Estou com a minha colinha aqui, tá? A primeira é a ahimsa, né? A não violência. Essa a gente conhece bem, né? O Gandhi foi um grande professor, mestre, que falou muito sobre isso na época da independência da Índia, da Inglaterra. Né? Então isso é bem recente, bem próximo da gente. Então olha só, o Patanjali colocou como o primeiro valor. Isso tem um porquê, né? A não violência como já de cara. Então, a não violência com a gente mesmo e com o outro. Você não pode se violentar, né? Tanto se violentar, por exemplo, na prática do yoga. Você não pode ser preguiçoso e você também não pode forçar demais, senão você vai se machucar, né? Então, tem que ter um equilíbrio ali, né? Sempre puxando você para a evolução, claro, mas se você for demais, você se machuca, né? Não pode fazer violência física, não pode fazer violência verbal, violência mental, né? Muitos acham que, não, mas eu não gritei com ele. Tá, mas dentro da sua cabeça você xingou, isso é energia, né? Então nem na cabeça você pode violentar, né? Então isso é muito importante, é a base de tudo do yoga e da Índia. É claro que isso se perdeu um pouco, né? Com as guerras, tá? Mas isso não é nosso assunto. Então nós temos que ser pessoas pacíficas. Tanto que
fazendo esse paralelo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ele fala que bem-aventurados os pacificadores. Ele vai um pouco além, né? Porque ele poderia falar bem-aventurados os que estão em paz, né? Mas não, pacificadores, que não só estão em paz consigo mesmo, mas também como pregam a paz, né? Em todas as ações, pensamentos, palavras. Então, esse é o primeiro valor dos yamas, da perna, primeira perna. O segundo valor da primeira perna, eu falo perna porque eu digo que os yamas e os niyamas são as duas pernas do yoga. Depois a gente tem o tronco, os braços, só uma metáfora, uma brincadeira, porque é o que sustenta a gente, as duas pernas. Tá? O segundo valor é satya, verdade, veracidade. Você ser uma pessoa verdadeira, falar só a verdade. Inclusive você controla a sua fala. Você só fala quando é uma coisa muito importante e que não vai denegrir ninguém, né? Não vai fazer violência com ninguém, ligando com o primeiro valor. E você é uma pessoa verdadeira com você mesmo e com o outro, tá? Eu vou dar uma acelerada para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Asteia, não roubar. Não roubar ideias, não roubar coisas, né? Não roubar energia, tá? Porque às vezes a gente faz isso sem querer, né? Às vezes a pessoa mais próxima da gente é aquela que rouba a nossa energia, algum familiar, algum amigo está roubando sua energia. Claro que muitas vezes é de forma inconsciente, né? Mas a gente está buscando uma consciência. Então a gente não pode roubar energia, tá? Brahmacharya, castidade. E aí tem uma conversa longa, eu vou resumir aqui. Felipe, a gente não pode fazer sexo? Tem muitos níveis de castidade, tá? Tem sim aqueles que não têm relação sexual, os monges, né? Os brahmanes, os retirantes, né? Eles não têm relação sexual. Por quê? Porque é uma forma de você manter essa energia dentro de você. Essa energia sexual, que é a mais poderosa que a gente tem no nosso corpo, né? Que a gente usa inclusive para gerar uma vida na gravidez. Os yogis, muitos, eles evitam o sexo ou diminuem para essa energia que sai pelos órgãos sexuais e pelos chakras, os centros de energia. Os yogis, eles direcionam essa energia pelos canais até o meio do cérebro. E aí tem a iluminação, né? Então, quanto mais você mantém essa energia, melhor é para suas práticas espirituais. Então, cada um é mestre de si mesmo. Então, você tem que evitar o sexo mecânico, sem sentimento, sem sentido, aquela coisa mais animal. É isso que a gente está controlando com o yoga, evitando perder a energia vital. Então, isso cabe à sua decisão. Então, é você ter um equilíbrio, né? O caminho do meio nisso. Claro que tem aqueles que não fazem e tem aqueles que fazem muito sem sentido. Então, a gente fica ali naquele meio, né? E buscando a sua verdade, claro, né? Então, o objetivo do Brahmacharya, desse valor, é o controle, é trazer sentido, né, para a relação sexual, para a energia sexual, que tem a ver com a energia Kundalini. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Isso é um assunto muito profundo e muito importante. Então, aqui, para esse início, é você ter consciência do que você faz com a sua energia vital, a sua energia sexual, que fica lá no primeiro chakra e que a gente quer trazer ela para cima com as posturas do yoga, com as respirações, com as visualizações, com os mantras. A gente quer levar para os outros chakras, iluminar os chakras até chegar aqui em cima. Tá bom? Resumidamente aqui, a gente para por aí, tá? Você é livre para você seguir a sua verdade, tá bom? E o último valor dos yamas é a parigraha, ausência de cobiça, ausência de apego. Tá? É o desapego. E não só um desapego, é você
não cobiçar. Sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Como a gente costuma brincar. Então você não cobiça bens materiais. É claro, Felipe, mas eu tenho que parar de buscar as coisas materiais? Não, não é isso que eu estou falando. É não depender delas. Por exemplo, você tem um carro muito bonito, só que você não tem seguro, não pagou o seguro, e você bateu, capotou, perdeu o carro. E você vai ficar triste até comprar outro carro. É disso que eu estou falando. Você não precisa ficar triste porque perdeu o carro, né? A sua vida acabou porque você perdeu o carro, porque você terminou um namoro, tá? Não, você não está apegado. Você ficou ali chateado e tal, mas você trabalha de novo e compra outro. Às vezes compra o mais simples para começar, mas a sua alegria continua, a sua felicidade continua. Então, a sua alegria não depende de nada nem de ninguém. Você não está apegado, tá? Então, você não tem essa cobiça de sempre querer mais, quero mais, que eu só vou ficar feliz quando eu comprar a minha casa de praia, né? Então, essas coisas. Então, assim, não estou dizendo que você não tem que buscar os seus sonhos, não é isso, tá? Você não depende disso para a sua saúde e a sua alegria, tá bom? Beleza, esses são os yamas, repetindo. Não violência, verdade, não roubar, castidade, ausência de apego, de cobiça. Beleza? Então essa é uma perna do yoga. A outra perna são os niyamas, tá? Os niyamas são as observâncias, são coisas que você faz com você, dentro de você, tá? Que nós temos Saucha, que é a pureza, né? Num sentido bem profundo, tá? Todos os sentidos, né? Pureza, limpeza, né? Limpar você, o seu corpo, tomar banho, escovar o dente, se cuidar. Limpeza energética, limpeza emocional, limpeza mental. Todos esses níveis, tá? Você está limpo, puro, leve. Isso é muito importante. Você tem que estar praticando isso, se limpando. Tem várias formas de fazer isso. A prática das posturas, a respiração, limpeza energética com sálvia, incenso, tomar um passe num centro. É um serviço oferecido gratuitamente pelos trabalhadores da luz, né? Isso faz parte da limpeza. Inclusive Jesus falou sobre isso, né? Bem-aventurados os puros, né? Então você vê como é que tem ligação a esses ensinamentos que são eternos, né? Eles vêm da mesma fonte, né? Outro, Santosha. Esse é muito, muito importante. Santosha é o contentamento, equanimidade. Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou em equilíbrio, estou em harmonia, independente do que acontece à minha volta, né? Pode estar no olho do furacão, mas eu estou bem, eu estou no meu centro, eu estou contente, né? O seu estado de contente, de alegria, não depende do que acontece fora. Não depende da sua situação financeira. E nem, às vezes nem da sua saúde, né? Eu tô com uma doença aqui, mas eu tô tranquilo, eu tô bem. Eu vou melhorar, eu vou tratar ela. Beleza. Tô fazendo a minha parte, né? Então, você tá contente. Contentamento. É um estado de equanimidade. Equânime, né? Você tá estável. Não tem grandes flutuações no seu humor, né? No seu estado, né? Cada palavrinha dessa tem uma aula de várias horas, tá? Eu estou aqui só citando e apresentando, né, para quem nunca ouviu ou para quem está começando no caminho do yoga. Tem vários mestres que falam sobre isso. Eu vou citando alguns ao longo dos nossos encontros, tá? Tapas, muito importante. Tapas é o esforço, né? É a vontade, a dedicação, conseguir aceitar a dor, né, dos ensinamentos, dos desafios, né? Jesus também falou algo sobre isso. Quando te atacam numa face, oferecer a outra. Difícil, né? Esse etapas é o esforço que você coloca na sua prática, no seu trabalho, no dia a dia, né? Independente do resultado, do que você espera em troca. Você faz porque vem de dentro, é um fogo, né, que arde.
Não pode deixar esse fogo apagar. Esse fogo é tapas, é o esforço, a dedicação. Muito importante no yoga. Se não tem isso, você não vai muito longe. Svadhyaya, muito importante também. É o autoestudo. É o estudo, o autoconhecimento, que leva ao autoconhecimento. É o estudo de si mesmo, é o estudo dos livros, das escrituras sagradas, tá? O que leva ao autoconhecimento. Isso é fundamental no yoga, no caminho de quem quer ser a sua melhor versão. E aqui, o último valor de niyamas. Esse é muito profundo. É Ishvara Pranidhana, é a entrega ao Senhor. Ishvara é um dos nomes para o Senhor, da forma como você quer conceber isso. Pode ser uma energia, pode ser um Deus, pode ser um mestre, pode ser a forma que você... É a sua verdade, tá? Isso não é fechado num dogma, porque isso aqui é um conhecimento sem tempo, sem espaço, tá? Então não é preso a um dogma, a uma religião. É uma ciência. Eu sempre reforço isso, tá? A gente não está falando de religião institucional. Vê lá o videozinho número 6 que eu falo sobre isso, tá? Entrega ao Senhor. Isso tem a ver com a devoção. Isso tem a ver com Bhakti Yoga, que é um dos ramos do yoga, tá? É aquela sensação de entrega a algo maior, imanente, que está dentro, que está fora, que está em tudo, que é você, que é o outro, que está numa escritura, numa palavra, na presença de um ser elevado. Você faz uma devoção, você é devoto, só que não de forma cega, né? Claro, é de forma consciente. Então é aquela oração que você faz do fundo do seu coração, aquele agradecimento profundo, aquela reverência, né? Que acontece no silêncio, principalmente quando você está com você mesmo, sozinho. Então isso ele colocou por último, né? No quinto valor da segunda perna dos niyamas, mas não é o menos importante. Esse é a culminância, né? Você fazendo todos os outros, você chega nesse, né? Inclusive Patanjali fala que se você fizer só esse, você vai ter todos os outros, né? A importância que ele dá para essa entrega, né? Que é muito profunda, espiritual, tá? Então esses são os yamas e os niyamas, beleza? E aí nós falamos dos yamas e dos niyamas. A parte social da nossa relação com a gente mesmo, com o outro, restrições sociais e as observâncias, as práticas que a gente faz com a gente mesmo. É a base das perninhas para a gente se sustentar na prática do yoga. Mas nós temos os asanas, as posturas psicofísicas, para a gente estar sempre bem com o nosso veículo funcionando bem. Essa é a base, tá? Então, depois das pernas do yoga, ele já coloca as posturas, porque isso tem que estar fazendo sempre. É onde começa. É essa parte ética, social e os exercícios energéticos e físicos, tá? Depois nós temos os pranayamas, os respiratórios, o controle da energia vital, do prana, muito importante. Depois nós temos pratyahara, que é o controle dos sentidos, né? Os nossos sentidos estão sendo trazidos para dentro, para o nosso interior, eles não estão soltos aí olhando para tudo, querendo tudo, né? E com ganância e querendo ver e tocar e querer tudo. Não, você está controlando esses sentidos e trazendo para dentro. É o controle dos sentidos, pratyahara. Você começa a prestar atenção no que você vê, no que você come, no que você toca, com quem que você anda. Isso aqui já está chegando num nível bem mais avançado de yoga, tá? Pratyahara. Aí, se você consegue trazer os sentidos para dentro, se está dentro de você, né? Porque às vezes você está querendo meditar, você está ali. Aí faz um barulhinho, tu já, olha, não está concentrado dentro. Porque para isso a gente vai chegar no outro ponto, que é
Dharana, concentração. Você tem que estar concentrado para você poder evoluir no yoga. Aqui já começa a ficar sério. Aqui já é 20% dos praticantes de yoga chegam até aqui. Dharana, concentração interna, ou num único ponto, num único objeto. Tá? A gente vai fazer umas práticas de Dharana, eu vou compartilhar com vocês. Depois, Dhyana, meditação. Aí você já treinou muita concentração, você já está dentro de você, você já está, nada te atrapalha mais, você está ali conectado com o seu interior, em estado de não mente, a mente e os pensamentos não te atrapalham mais, você está leve, você está conectado, né? Porque aí, depois de você conseguir atingir muito o estado meditativo da mente, depois eu vou falar mais sobre isso, tá? Você chega no oitavo, que é o objetivo do yoga segundo Patanjali, tá? Segundo o Ashtanga Yoga ou Raja Yoga, yoga real, que é Samadhi. Samadhi é o estado de hiperconsciência, de absorção cognitiva, tá? De bem-aventurança, de êxtase, né? Depois de praticar muita a concentração, a gente atinge o estado meditativo e a gente tem uma experiência meditativa e quando ela é muito profunda, é praticamente uma experiência, uma vivência de iluminação, uma fagulha, você muda a sua vida. Não, só de você chegar na concentração e na meditação, você já está uma pessoa diferente. Você já muda, seu sono muda, sua pele muda, seu olhar brilha, seu cabelo fica melhor, você fica mais energizado, as pessoas percebem. E o Samadhi é quando você já tem uma experiência de iluminação, de nirvana, como os budistas chamam, né? E esse é o objetivo da ciência do yoga. A gente tem essa experiência de vez em quando, sem querer. O objetivo do yoga é trazer essa experiência conscientemente, querendo, né? Todo dia você entrar nesse templo, né? E ter essa experiência da luz, né? Da elevação, a sua vibração das moléculas mudam. Você pode, inclusive, mudar o seu DNA, você pode curar doenças, você tem poderes. Aí chega naqueles CIDs que eu falei, os poderes. Quando você consegue manter esse estado de samadhi, você consegue entrar e sair dele conscientemente, aí é quando você vira um ser iluminado, um mestre iluminado, né, que é o caminho de todos nós, seres humanos. Né? A gente experimenta isso quando a gente está numa paisagem muito linda, com o pôr do sol maravilhoso, e aí até escorre uma lágrima assim, você não tenho nem o que dizer, né? Você fala isso, não tenho palavras. É mais ou menos isso, tá? Só que um pouco maior, um pouco mais profundo. Isso mexe em tudo, em você, no seu exterior. Né? Você começa a virar uma pessoa magnetizada e atrair só coisas maravilhosas. E aí os desafios, as dificuldades não te atrapalham mais. Né? Você está equânime, né? Com contentamento, você está, o seu fogo não apaga mais. Isso não significa que você não tenha desafios, dificuldades, não fique doente, não tem nada a ver, tá? É que isso não tira você do seu estado de êxtase, de bem-aventurança, né? Então, esse é o yoga de Patanjali, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. É um mundo, né? Não dá para falar em poucos minutos. E essa é a continuação do vídeo número 7, o que é yoga, beleza? Vamos dar continuidade aos nossos estudos e conversas e no meio vamos ter umas práticas. Mandem suas dúvidas, mandem suas opiniões, né? Ah, eu não concordei com isso não, porque eu sigo uma filosofia que fala assim assado, aí eu quero conhecer, eu quero aprender, tá? Então, esse é o yoga. Eu vou finalizar fazendo um mantra que fala essas palavrinhas, essas 8 partes do yoga em sânscrito, ok?
Então, seja a sua melhor versão. Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, compartilha nos grupos de espiritualidade e yoga e façam suas perguntas. Então vamos finalizar. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, Ashtangani. Namastê. Nos vemos em breve. Grande abraço, pessoal. Seja a sua melhor versão hoje. Não deixe para amanhã.